Fala pessoal, aqui é o professor Luiz Barros. Nós vamos iniciar agora a nossa terceira aula a respeito de função afim, função polinomial do primeiro grau. Hoje vamos falar a respeito dos coeficientes, de que maneira eles interferem na função, no gráfico, no comportamento, tá? Mas antes de começarmos, caso você goste dessa aula, né? Então não se esqueça de clicar no joinha para curtir o vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para você receber as notificações. Preparados? Então, bora lá, gente! Vamos começar a falar a respeito dos coeficientes da função afim. De que maneira eles interferem, né, no comportamento do gráfico, na função. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, gente, o primeiro coeficiente que nós vamos falar é o coeficiente A. O coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular ou taxa média de variação, tá? Lembrando, gente, que uma função afim sempre ela é definida por uma lei que tem este formato, f de x igual a x mais b, ou seja, um polinômio do primeiro grau. E o A é sempre aquele número que está junto com o x, ó, aquele valor que multiplica o x. A primeira coisa que precisamos entender, gente, quando o valor de A é maior que zero, ou seja, um número positivo, nós dizemos que a função é crescente. Toda função afim que tem um valor de A positivo é uma função crescente. Quando nós temos um valor de A menor que zero, nós temos uma função decrescente, tá? Então, se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. No gráfico, gente, o coeficiente A ele vai influenciar na inclinação da reta em relação ao eixo x. Repare aqui, gente, nesses dois exemplos, aqui nessas duas situações, nós temos aí o primeiro desenho. Sempre que o A for um número positivo, a reta ela vai ter uma inclinação parecida com essa desse primeiro desenho, tá? E se o A for negativo, a inclinação vai ser algo parecido com o que está aí nesse segundo desenho. Vamos dar uma olhadinha em dois exemplos aí, para nós vermos os valores numéricos. Quando a gente substitui os valores de x, o que acontece com o y em cada função? Numa função crescente e numa função decrescente. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, gente. O primeiro item aí, ó, o item A. f de x igual a 2x mais 1. Repare, qual é o valor que está multiplicando o x, gente? É o 2. Então, A é igual a 2. Então, nós temos uma função crescente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu escolhi dois valores para x, eu peguei x igual a 1 e x igual a 2, e calculei o valor da função, né? Apliquei esses dois valores na função. Então, eu calculei f de 1, valor da função para x igual a 1, f de 2, o valor da função para x igual a 2. Substituí, fiz os cálculos aqui e cheguei que quando x é igual a 1, f de x, ou seja, y, é igual a 3. Se formos representar isso no plano cartesiano, nós temos aqui um ponto em que x igual a 1 e y igual a 3. X igual a 2, nós encontramos que o valor da função é 5. E aí, no plano cartesiano, a gente obtém lá um ponto de coordenadas 2, 5. Quando x é igual a 2 e y é igual a 5. Tá? Então, repare aqui que quando eu aumentei o valor de x, ó, eu aumentei de 1, eu fui para 2. Veja que o y também aumentou. Olha lá. Como o A é igual a 2, repare o seguinte, gente, que a cada unidade de x que eu aumentei, o y aumentou 2 unidades, tá? Então, esse é o comportamento de uma função crescente. Se você aumenta o x, o y também aumenta. Neste caso, como o A é igual a 2, então a cada unidade de x que eu aumentei, o y aumentou 2 unidades. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Olha lá, f de x é igual a menos 3x mais 2. Veja ali que quem está multiplicando x é o menos 3. Tá? Então, nós temos que A é igual a menos 3. Isso influencia o quê? De que temos uma função decrescente. Eu fiz exatamente a mesma coisa que o item anterior. Eu substituí os valores de x por 1 e por 2, ou seja, eu aumentei o x
uma unidade. Repara no que aconteceu, gente. Quando a gente efetua os cálculos, sempre lembrando, você resolve primeiro a multiplicação e o resultado você soma, tá? Aqui, para x igual a 1, o valor da função deu menos 1. E aí, se formos representar num plano cartesiano, temos um ponto de coordenadas 1, menos 1. Para x igual a 2, o valor da função deu menos 4. E aí encontramos um ponto de coordenadas 2, menos 4. Repara uma coisa, gente. Eu aumentei o x, porém o y diminuiu. Por quê? No primeiro valor, o y deu menos 1, só que quando eu substituí por 2, ele diminuiu mais ainda. Ele foi para menos 4. Tá? E repara aqui que como A é menos 3, o x eu aumentei uma unidade e o y diminuiu 3 unidades. Tá? Então, em uma função decrescente, qual é o comportamento? Se você aumenta o x, o y diminui. Ok? Bom, vamos lá, gente. O cálculo do coeficiente angular. Isso aqui é importantíssimo. Vai nos ajudar em várias situações, principalmente naquelas em que o problema nos fornece o gráfico e a gente não tem a lei da função, tá? Então, repare nesse aqui. Aqui o valor de A nós vamos calcular por essa expressão, ó, ΔY dividido por ΔX, ou seja, a variação de y dividido pela variação de x. Então, nós temos, quem é a variação de y? y2 menos y1. A variação do x é x2 menos x1. Tá, como que a gente verifica esses valores y2, y1, x2 e x1? Me acompanha aqui no desenho, gente. Olha o gráfico. Nós temos o gráfico de uma função, é uma reta no plano cartesiano, ó, e nós temos aí essa reta, ela passa por esses dois pontos aqui. Tá? Então, sempre lembrando, gente, como que nós vamos fazer a leitura para identificar qual ponto que a gente coloca primeiro, que a gente vai substituir primeiro nessa fórmula. Então, a leitura sempre você faz neste sentido aqui, ó, conforme os valores de x aumentam, tá? Então, neste caso aqui, ó, o primeiro ponto é esse aqui, gente, tá? Este primeiro ponto. As coordenadas deste primeiro ponto aqui, olha, x é igual a 1, e y é igual a 3. Então, aqui nós temos x1, y1. Tudo bem? O segundo ponto é esse aqui. Quais são as coordenadas? X igual a 2 e y igual a 1. Então, aqui nós temos x2, y2. Ok? E aí, então, basta agora a gente substituir na expressão. Então, vamos calcular o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? ΔY dividido por ΔX. Basta agora a gente substituir quem é y2. y2 é igual a 1. Então, olha aqui, vai ficar 1 menos quem é o y1. O y1 é igual a 3. Dividido por x2, que é igual a 2, menos o x1, que é igual a 1. Tá? Com isso, 1 menos 3, isso aqui é igual a menos 2. 2 menos 1 é igual a 1, e aí eu tenho que menos 2 dividido por 1 vai ficar menos 2. Então, nós temos aqui o quê? Que o coeficiente A, o coeficiente angular, é igual a menos 2. Ou seja, um número negativo, então nós temos uma função decrescente. Só de você observar o gráfico pela inclinação da reta, você vê que é uma função decrescente, tá? Uma coisa que você pode sempre observar também, gente, é pelo gráfico, tá? Repare aqui pelas linhas tracejadas aqui, que você formou aqui um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Tá? Então, você pode observar como que essa distância aqui, ó, de 3 para o 1 aqui, ó, como sendo o ΔY, tá? Só toma sempre o cuidado, tá? Só arrumar aqui como sendo o seu ΔY. Só toma cuidado neste caso, que é uma função decrescente, né? O primeiro ponto é esse, então você foi de 3 para 1. Então, diminuiu, tá? Então, aqui no caso, de 3 para 1, ele diminuiu 2 unidades. Veja que aqui o ΔY deu menos 2, tá?
E você pode observar essa partezinha aqui como sendo o seu delta x. Ó, de 1 para 2 ele aumentou uma unidade, tá? E aí menos 2 dividido por 1 deu menos 2 aqui o coeficiente angular ou a taxa de variação dessa função. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. Exemplo 2. O gráfico seguinte mostra o custo total y em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena estamparia. Determine a taxa de variação do custo total a cada camiseta produzida. Vamos dar uma olhadinha, gente, no gráfico. Olha aí. Nós temos aqui um gráfico. Aqui o eixo vertical aqui representa o custo em reais e o eixo horizontal o número de unidades produzidas, tá? Então aqui como se nós tivéssemos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Ele pergunta qual é a taxa de variação. A taxa de variação é o coeficiente angular, é o valor de A. Então como que nós calculamos, gente? Delta y dividido por delta x, ou seja, aqui é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E agora a gente vai verificar os pontos aqui. Lembrando que a leitura sempre aqui neste sentido, então este é o primeiro ponto, tá? Então o ponto A aqui é o primeiro ponto em que nós temos 2.000 e 14.800. E o segundo ponto é o ponto B, que nós temos ali os valores, as coordenadas 5.000 e 29.800. Tá? Agora é só substituir, porque aqui eu tenho x1, y1 e aqui eu tenho x2, y2. Vamos substituir, gente. Quem é o y2? 29.800. Então eu tenho 29.800 menos o y1, que é 14.800. Tudo isso dividido por x2, que é 5.000, menos o x1, que é 2.000. Resolvendo a parte de cima e a parte de baixo, a parte de cima a gente obtém 15.000. E na parte de baixo, 3.000. Quando a gente faz 15.000 dividido por 3.000, nós temos que o coeficiente angular, aqui o valor de A, é igual a 5. Ou seja, a taxa de variação é 5. Então, neste problema, o que quer dizer, gente? Que a cada camiseta produzida, o custo aumenta R$ 5. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Olha só, o exemplo 3. Isso aqui é bem importante, gente. Discutir em função do parâmetro m a variação da função. E aí, entre parênteses, olha, decrescente, constante e crescente. Da função de R em R, cuja lei é y igual m menos 2x mais 3. Bom, gente, então é o seguinte, ele quer que a gente discuta aqui a variação desta função, ou seja, o que é discutir a variação? É verificar para quais valores a função ela é decrescente, constante ou crescente. E ele pede para nós discutirmos em função do parâmetro m. O m está aqui, ó, nessa expressão dentro do parênteses. Lembrando sempre, gente, que uma função afim, neste caso aqui y, então y é igual a x mais b. O valor de A é sempre aquele que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é justamente essa expressão, m mais 2. Então eu tenho o quê? Que A é igual a m menos 2. Isso que eu falei, m mais 2. M menos 2, tá? Então, essa expressãozinha aqui é o valor de A. Então, a partir disso aqui, nós vamos discutir a variação desta função, ok? Então, primeira coisa, vamos verificar quando que esta função será decrescente, tá? Então, vamos lá. Para esta função ser decrescente, o que nós vimos no início dessa aula?
Uma função é decrescente quando o valor de a é negativo, ou seja, quando a é menor que zero. Quem é o a, gente? M menos 2. Então, eu tenho que fazer o quê? M menos 2 menor que zero. Aí eu tenho uma inequação do primeiro grau. Para resolver, basta pegar o menos 2 e passar para o outro membro aqui da inequação. Então, vai ficar m menor que 2. Ou seja, gente, quando m for menor que 2, a função será decrescente. Agora vamos dar uma olhadinha aqui para quando a função for constante, lembra? Pela definição de função afim, o valor de a não pode ser zero, lembra, turma? Então, quando a é igual a zero, a gente tem uma função constante. Então, quando que esta função será constante? Quando a for igual a zero. Quem é o a? M menos 2. Ou seja, então, m menos 2 igual a zero. Então, eu tenho aqui que m é igual a 2. Ou seja, quando que esta função será constante? Quando m for igual a 2. E por último, basta a gente verificar quando que a função será crescente. Para a função ser crescente, o a, que é o coeficiente angular, tem que ser um número positivo, ou seja, a tem que ser maior que zero. Quem é o a? M menos 2. Então, eu tenho que m menos 2 tem que ser maior que zero. Então, eu tenho que m é maior que 2. Então, tá aí, gente. Resumindo, quando que a função será decrescente? Quando m for menor que 2. Ela será constante quando m for igual a 2. E ela será crescente quando m for maior que 2. Tranquilo? Vamos prosseguir? Agora vamos falar um pouquinho a respeito do coeficiente b, tá, gente? O coeficiente linear. É muito simples, gente. Tá? Então, toda função afim, f de x, é igual a x mais b. O coeficiente b, o coeficiente linear, é sempre o termo independente, né? Aquele valorzinho que fica aqui sozinho, tá? Então, olha só, ele é o valor da função, ou seja, quando a gente fala o valor da função, é o valor de y, quando x é igual a zero. Lembra? Se você pegar um zero e colocar aqui no lugar do x, ó, o que vai ficar? A vezes zero é zero. Sobra somente quem? O valor de b. Tá? Então, é o valor da função quando x é igual a zero. Importante, gente, no gráfico mostra onde a reta corta o eixo y. Olha lá. Ó. Então, você olhando uma expressão, você pegar ali a lei da função, observar ali o valor de b, quando você identifica o valor de b, você já tem um ponto no plano cartesiano por onde a reta vai passar. Ou seja, é exatamente onde a reta corta o eixo y, ok? Então, olha só aqui. Então, sempre que você observar o valor de b é onde a reta corta o eixo y. Então, aqui o valor de y, aqui é sempre o valor de b, ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu tenho aqui, olha, f de x igual a 2x menos 6, tá? Vamos fazer o gráfico dessa função aqui? Então, olha lá, se eu identificar os coeficientes, eu tenho aqui, ó, que a é igual a 2, ou seja, nós temos uma função crescente, tá? F crescente. E nós temos que o b é igual a menos 6, tá? Ou seja, se você pegar aqui e substituir o x por zero, vai ficar o quê? 2 vezes 0, 0. Menos 6 vai ficar menos 6. Ou seja, justamente o valor de b. Tá? Então, você já tem um ponto no plano cartesiano, tá? De coordenadas 0, menos 6. Tudo bem? E para encontrar um outro ponto no plano cartesiano, você coloca y igual a 0. Lembrando que y igual a 0 é o f de x, né? Então, vai ficar 2x menos 6 igual a 0. Resolve a equação. 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2. E aí, nós temos que x
é igual a 3. E aí nós temos um outro ponto no plano cartesiano, que é o ponto de coordenadas, de coordenadas 3 e 0. Ou seja, quando x é igual a 3, y é igual a 0. E aí você vai no plano cartesiano, marca os dois pontos. Olha aqui o primeiro ponto, gente. Olha só, b é igual a menos 6. Então, olha aqui, ó, menos 6. Está aqui, ó. Ó, as coordenadas 0, menos 6. É este ponto, tá? E o ponto aqui, ó, quando y é igual a 0, x igual a 3. Então, ponto 3, 0 é este ponto. Marcou os dois pontos e traça a reta passando por eles. Então, repara o quê? Que sempre quando nós tivermos o valor de b, ele vai justamente indicar onde a reta corta o eixo y, tá? Então, aqui nós temos o valor de b. Ok, pessoal? Bom, gente, então é isso. Terminamos mais uma aula. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo aí, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.